Oi? A gente começa a encerrar. Aí apareceu para mim. Aí, no Instagram foi? Peraí. E aí, minha gente? Aí. Vou até... Já solicitei, tá? Ah, tá. Desculpe. É muita coisa para mim ver, é muita tela. Aí vai aparecer. Ó, Desculpe. Aí. Olá! Tá duplicando aqui? Deixa eu baixar o som. Eu não sei como que dá para fazer para poder... Porque eu baixei o som do meu celular também. Peraí. Pronto, sejam todos muito bem-vindos. Estão me ouvindo? Tá dando eco? Aqui para mim tá dando eco. É o meu que tá dando eco, é porque ele não baixa 100% o volume. Também não baixa aqui. Vixe. Isso que eu tô de fone ainda. Você tá me ouvindo? Eu tô. Legal, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos esperar aqui. Ainda tá dando eco pra você? Tá. Putz. Tá pra você, tá? É que eu mutei o computador. Aí não tava mais. Aí eu tava ouvindo você só pelo Instagram. Ah, legal. Legal, então aqui... Peraí, deu uma melhorada. Viu? Sabe o que eu acho? Sai e entra de novo no Instagram. Pode ser. Vamos lá. Ajustes técnicos. Isso. Porque quando uma pessoa entra na live, aparece umas 3, 4 vezes a notificação. Uhum. Não parece? A gente tem que falar rede vizinha, né? Para não dar cortes. É. Como criamos... Nossa, que negocinho bom, né? Curiosa O pra quê? ver. Esse negocinho de LED aqui. Muito bonitinho. Aí, estamos ao vivo no Instagram novamente. Peraí. Ixi, travou aqui total. Ixi, peraí. Vou ter que abrir e sair de novo. Ixi. Eu tenho que abrir isso aí de novo? Não, eu. Porque não tá aparecendo pra mim, tá carregando o Instagram pra mim, você acredita? Nossa. Peraí. Vou compartilhar a live. Isso. Aproveitando. Aí foi. Peraí. Nossa, não tá aparecendo. Peraí que eu vou ter que entrar no perfil da Unsolution. Agora que apareceu. Nossa. Aí. É que ele Entrei. notificou a primeira vez, né? Aí, ó. Apareceu. Pedir para participar, solicitar. Aí. Aceitei. Tá. Não apareceu pra mim ainda que você aceitou. Tá lindona com esse cabelo, hein? Ai, você viu? Caramba! 10 horas de salão. Meu Deus do céu! Sejam todos muito bem-vindos. Eu ouvi uma notícia aqui. Esse cabelo tá lindo para essa live. Você tem noção, gente? 10 horas de salão, respeita. Mas olha a quantidade de cabelo também. Mas lindão. Massa. Ficou massa. Massa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um assunto extremamente importante sobre como criar essa organização. E a gente vai ser um bate-papo aqui, tá? Quero que todos participem. Se acharem interessante, compartilhem essa live.
Manda, galera, vamos bater um bate-papo aqui. Nós somos da área de arquitetura e de interiores, então o universo, para nós, de projeto e obra, é presente, a gente vive na pele o que a gente vai falar para vocês. E eu acredito que para um sucesso de um negócio, precisa de organização. E a gente vai abrir a mala preta hoje para falar qual que é a nossa linha de raciocínio e como que a gente organiza, tá? Um bate-papo. Cris, agradecemos a sua participação. Você travou para mim no Instagram aqui. Qual que é a nossa linha de raciocínio e como que a gente... Eita, me arrancaram. Oi? Eu não tô participando da live. Não, aqui apareceu que você saiu. Deixa eu tentar ver se alguma coisa aconteceu. Ai, gente. Vai falando com a galera. Pessoal, seguinte, estamos com problemas técnicos. A nossa querida Tauana travou. Não, eu continuei falando e arrancou eu. Que loucura. Eu não ranquei nada, pelo amor de Deus. Aí, voltou. Sejam todos muito bem-vindos. Continua, Cris. Continua. Fala que hoje é um dia muito importante. Então, pessoal, hoje a gente está na nossa 14ª live. Para quem chegou agora, né? Nós somos... eu sou arquiteta, a Tauana é design de interiores. Eu moro em Itapema, Santa Catarina. A Tauana mora em Americana, São Paulo. E a gente fala nesse perfil da Unsolution sobre mentalidade, tecnologias, processos, como que nós temos as nossas empresas e como lidamos com as coisas do dia a dia, certo? Então, se você tem empresa, se você trabalha em algum lugar que você gostaria que melhorasse, acredito que a gente possa te ajudar. E hoje, na nossa live, o que a gente vai falar? A gente vai fazer um modelo diferente um pouco. Se por acaso a gente olhar para 2 lugares diferentes, é porque nós temos a live ao mesmo tempo no YouTube. Porque nós mostramos muitas vezes por dentro dos nossos escritórios, que no Instagram às vezes não conseguimos espelhar a tela, coisa desse gênero. Então, quando a gente mostrar algum arquivo, a melhor visualização vai ser no YouTube. A live fica salva lá depois. Seguinte, eu acho que muitos de nós estamos saturados hoje em dia, né, com a questão de, tipo, 5.000 pessoas sempre estão ali olhando para você e falando: ai, faça isso, ai, faça aquilo, ai, você tem que fazer assim, senão você vai perder cliente, você tem que fazer assado, senão você vai perder engajamento. E eu acho que a gente está cansado, né? A gente está cansado de pessoas nos falando o que fazer, né? O que tem que fazer. E eu acredito que a melhor forma da gente mostrar para alguém alguma coisa que realmente é útil, uma coisa que é realmente válida, é quando nós aplicamos isso no nosso dia a dia. É quando a gente comprova realmente a eficácia da questão. E lembrando que a gente não está aqui para vender absolutamente nada. Então, se a gente fala de algum aplicativo, se a gente fala de alguma coisa nesse sentido, é puramente indicação de uso, tá? A gente não vende Workspace, a gente não vende ClickUp, a gente não vende nenhuma dessas tecnologias. É só porque realmente a gente utiliza na nossa vida e facilita a nossa vida. Exatamente. Então, eu queria começar falando com vocês, com a Antal em específico também, como que a gente começou a nossa empresa? Porque eu vejo que muitas pessoas hoje em dia, às vezes, não sabem como começar, não sabem como fazer as coisas darem certo, né? Como começar nesse mundo digital, porque, né, de 2020 para cá, muita coisa mudou e as coisas não são mais as mesmas. Então, nós precisamos sempre nos atualizar, certo? E a Tal, eu acredito que, né, não sei se alguém já começou agora a seguir, né, mas a Tal já tem mais de 12 anos no mercado, eu também já tenho alguns anos ali no mercado, então se juntando tudo dá mais de 15 anos de experiência, né, no mercado de construção civil, né, em arquitetura e tudo mais. Só que eu acredito que nós nos nomeamos empresárias, né, ao invés de arquiteta em design de interiores, porque é isso que nós somos hoje em dia, empresários. E acredite, a gente já passou por muita coisa, e eu sei como, assim como vocês, provavelmente também já passaram por muita coisa, né? Clientes que às vezes não eram seu cliente, situações constrangedoras, situações estressantes. Inclusive, eu até queria comentar com a Tá hoje que, nossa senhora, hoje foi um dia assim, cara, que, sério, o relógio precisava parar para a gente conseguir fazer as coisas, né, Tal? Você, principalmente também. Exatamente. Pessoal, quero dar boas-vindas aqui para Bianca Oshi, Gleice Gões, Valéria Alves, Daiane Gross, Márcia,
André, Daniele, sejam todos muito bem-vindos. Eu acredito que hoje vai ser praticamente um podcast, né? Mais uma live. Nós estamos no YouTube também, porque como a Cris falou, a gente acaba mostrando um pouco também do conteúdo. Fica totalmente imersivo. Mas assim, falando sobre essa questão hoje que a gente entra na internet é bombardeada de informação, nós somos bombardeados de por onde, para quê, por quem, como que você tem que ser, que roupa que você tem que vestir para você gerar conexão, e aquelas monte de regras que são derramadas em cima de nós, e aí a gente acaba ficando confusas para qual caminho devemos seguir. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: existe uma coisa dentro de nós que ele é inexplicável e também não é replicável. Ele é totalmente, exclusivamente de cada um. Sabe o que é? O nosso coração. Sabe quando você fala, eu não deveria fazer isso, ou eu não deveria ir para tal lugar, porque existe sim um coração que vai falar abertamente com você. E quando a gente vai falar sobre ter um negócio, a gente está falando exatamente sobre isso, da gente controlar as nossas razões e controlar as nossas emoções. Muitas das vezes nós não podemos deixar a nossa emoção se manifestar no meio de uma negociação, e muito menos a nossa razão. Nós precisamos ter equilíbrio. E a gente precisa falar sobre isso, sobre equilíbrio, na parte de organizar a nossa mentalidade, porque a gente fazendo isso automaticamente, as demais coisas do nosso negócio vai ser organizado. E eu falo de uma organização, não é uma organização de passar um pano, varrer, passar uma vassoura ou fazer alguma coisa do tipo. É você ter uma linha de raciocínio na qual te impulsiona para que você consiga fazer a maior parte das coisas em menor parte do tempo. Então, se você vai fazer um trajeto que você passa do lado de algum lugar que te convidaram para fazer uma visita, talvez, você já pode fazer esse caminho e se tornar mais produtivo. A parte da organização de um negócio é a mesma coisa. Vamos fazer aqui na prática. Entrou um cliente no meu escritório. Como que eu recebo ele? Eu abro a porta, peço para ele sentar num lugar, ou eu já levo ele para a mesa de apresentação de proposta? Ou eu gero uma conexão com ele, ofereço o meu café, coloco ele próximo do meu cheirinho, um cheirinho exclusivo da nossa marca, para que ele possa falar, nossa, que gostoso, e ter uma memória olfativa para quando ele retomar ter esse cheiro, ele lembrar de nós. Então, assim, é esse percurso que eu estou te dando coisas assim bem genéricas para que você possa abrir a mente para pensar estrategicamente na alavancagem do seu negócio. Então, por exemplo, hoje no nosso escritório, como vocês devem conhecer, nós estamos no mercado há mais de 12 anos. Se juntar a minha experiência com a Cris, que é arquiteta, mundo de obra, gestão, planilha, estudos de viabilidade, juntar o nosso escritório, design comercial estratégico e desenvolver menos de 30 dias um projeto do zero comercial. A gente precisa ter uma estratégia muito grande para poder fazer isso. Ah, mas é uma loja. Não, gente, não é uma loja não, são 2 lojas simultaneamente. A Cris está atendendo mais de 8 projetos simultaneamente. Então, a gente vive na pele. Se a gente não tiver um padrão de organização, a gente não consegue atender essa demanda. Então, vamos imaginar, como vocês sabem, né, juntar as nossas experiências, temos mais de 15 anos no mercado. Vamos lá. O cliente entra no meu escritório, gostando de parte náutica, gosto de parte de navio. Então, a parte de navio, eu nomeei, como que quando você faz um cruzeiro? Se alguém tiver aqui na live, quem fez um cruzeiro? Coloca aí para mim. Aí eu fiz. Sim, fiz um cruzeiro. Você não faz um roteiro da viagem? Fala aí, Cris, você não faz um roteiro? Uma programação? Uma programação, né? Olha, vou viajar 3 dias em alto mar. Será que tem Wi-Fi dentro do navio? Tá, mas com quem que eu falo? Então, você vai criando uma estratégia, um roteiro, para que você tenha começo, meio e fim. E tudo isso pensando na experiência do cliente. Sabe que o seu cliente sai assim? Caramba, vamos dar um exemplo da Disney. Olha que estratégia magnífica.
cada parque de diversão que você vai, quando termina o roteiro do brinquedo, você cai diretamente aonde? Numa loja específica daquele brinquedo, certo? Ó, a Márcia tem vontade, mas morro de medo. Não fique com medo, é a melhor experiência da vida, sério. Sério. Eu compactuo com o medo da Márcia, eu também. Não sei nadar, então morro de medo. Olha, o cruzeiro que eu fiz, que foi para fora do país, literalmente, no dia que eu acabei ficando um pouquinho doente, eles não deixam, né? Vamos fazer uma entre aspas aqui, só para falar da Márcia. Eu acabei ficando doente, então eles não liberam para você ficar percorrendo os corredores enquanto a febre não abaixa. Também acabei emendando uma viagem atrás da outra, achando que era de ferro. E aí, eu fiquei no quarto esse período para diminuir a minha febre. Adivinha o que estava passando no canal da TV? Titanic. Deus é mais. Enfim, mas a melhor experiência, olha o cruzeiro. Desculpa, gente. E é muito engraçado, só um pouquinho, para continuar essa experiência do cliente, que às vezes a gente não presta atenção, e eu acredito que esse é um dos hackzinhos mais legais. Você parar e começar a ter outra visão sobre o seu redor. Sim. Porque, que nem a Tal falou, isso é uma questão que não é só da sua área, não é só específico seu. Você pode ter muito bem, pegar hackzinhos de outras coisas. Por exemplo, quando você vai numa loja, presta atenção, se você já entrou em alguma loja um pouco mais chique, vamos dizer assim, uma loja um pouco mais cara, que você sabe que tem a roupa um pouco mais cara, você não vê que é um tratamento diferente, que é toda uma posição. Por exemplo, lojas caras não precisam ter roupas abarrotadas em todas as araras, não precisa ter chamando atenção para todo. Não, elas são limpas, elas são cleans, elas são assim, sabe, tipo, pequenos itens ali chamando a sua atenção. Por que será? Entendeu? Por que esse tipo de atendimento, às vezes, cara, dependendo da loja, você vai, a pessoa já te oferece um champanhe, óbvio, né? Isso aí a gente tá falando de alto padrão, mas te oferece um champanhe, entendeu? Olha o tipo de tratamento. Não estou falando para você oferecer um champanhe para o seu cliente, mas pequenos itenzinhos você às vezes consegue acrescentar no teu dia a dia. Eu sempre gosto de pensar, assim como a gente acabou de passar pela Páscoa, né, ressurreição de Cristo e tal, eu sou bem religiosa, assim, também, a Tal também é bem religiosa nesse sentido, aquela questão, né, por exemplo, trate o seu irmão como gostaria de ser tratado. Cara, pense nisso, no sentido de, imagina que se você chega num cliente, chega num escritório, no meu caso, né, de arquitetura, você não gostaria de ter, por exemplo, né, um cafezinho preparado, uma bolachinha ou um docinho, alguma coisa nesse sentido? É interessante, você faz um contato, né, com o cliente, sabe? Você tem uma outra experiência. Então, assim, essa, que nem a Tal comentou, a questão do cheiro, para a questão olfativa, né, para o cliente lembrar do cheiro da... a memória, a gente tem vários tipos de sentimento que aflora. Eu duvido se você não assistiu uma propaganda na TV mostrando café que você não lembra do cheiro do café. Então, por que você não pode fazer exatamente isso com o seu próprio negócio? Né? Então, eu estava falando lá do navio. O navio traz uma experiência, uma organização. Por onde você passa dentro da embarcação, você traz uma experiência para o cliente de organização estratégica para o cliente consumir dentro do barco. Você não vai lá falando, já paguei, já não vou gastar. Muito pelo contrário. Você passa por um shopping que vende perfume. E aí você passa por um lado que vende joias. Aí você passa por um lado que vende coisas de marca. São experiências, são listagem de produto, esteiras de produto. É a mesma coisa o nosso negócio. E se você não tiver essa mentalidade de organização do seu negócio, dificilmente você vai fazer com que o cliente volte várias vezes para comprar o seu produto. Então, assim, quem entrou agora, seja muito bem-vindo, Robert, Val, Edson, Gease, a Márcia falou misericórdia, não fique com medo, tá? É uma experiência magnífica fazer cruzeiros. E vocês têm que começar, né, Cris? Eu acho que tudo que vocês forem fazer, verificar. Poxa, gostei desse restaurante. Por que você gostou? O que te fez gostar? O atendimento? O cardápio bem detalhado do que você queria comer? O ambiente, a iluminação, a cor da parede.
o estofado, E o cliente vai estar analisando o cheiro. Hoje mesmo eu cheguei numa empresa que a gente foi conhecer e tava tão assim cheirosinho, tão gostoso, tão bem agradável. Eu cheguei na casa do cliente hoje também para fazer fotos, tão agradável, um ambiente tão acolhedor. Então, é a mesma coisa que você precisa passar para o seu cliente, porque na hora que você for fechar o seu negócio, ele vai querer saber aonde que ele está aplicando o investimento dele e como que vai ser conduzido a conversa com você, porque o tempo todo é vocês fazendo com que a experiência do cliente seja mais confortável possível no sentido de dados e de diálogo. Então, se ele te perguntar uma informação, Cauana, acabou a tinta para terminar de pintar o meu escritório. Qual é a cor? Onde você organizou? Qual pasta? Ou melhor, se você não tiver uma quantidade de pessoas, equipes para poder te responder, não seria melhor para que você fale assim, cliente, acesse a nuvem, está na pasta X. Porque às vezes você não está com uma equipe muito grande para você ficar respondendo, delegando, respondendo várias perguntas, vários questionamentos. Então é mais fácil que você organize uma pasta que o cliente tenha acesso e que você consiga falar para ele que está em tal lugar. Ou antes de fechar um negócio, você já começa a mostrar a sua metodologia de trabalho, falando, ó, a partir do momento que você entra na nossa, faz o check-in, olha que legal, você faz o check-in aqui dentro do nosso escritório, você vai receber um roteiro. E ele vai funcionar dessa forma. Os contratos e as notas fiscais vai estar nessa pasta, os estudos preliminares vão estar em outro, os anteprojetos vão estar em outro, o projeto executivo em outro. E assim, eu posso falar uma coisa? Pode. Hoje em dia, o mínimo bem feito é total diferença, tá? Nossa, gente. Porque hoje mesmo chegou um cliente para nós que, assim, a gente ficou chocado, né? A gente até fica, meu Deus, como que a gente, né, vende o nosso serviço depois de uma experiência dessas? Quem já trabalhou no mercado, quem já construiu, reformou e tal, vai saber, vai sentir. O cliente falou que ele teve uma dor de cabeça enorme com uma profissional, que a profissional deixou ele na mão, né? E ele teve a obra embargada, a profissional não correu atrás para fazer as documentações necessárias. Então, assim, isso tudo é um mínimo de organização que você precisa ter. Por exemplo, a gente nunca começa um projeto, nunca começa uma obra sem ter totalmente noção do que vai acontecer, sem ter pré-datado todas as coisas, sabe? Às vezes você não precisa... Por exemplo, uma tática balela, assim, tipo, todo mundo já pegou. Sabe quando você pede uma pizza e o restaurante fala, em 40 minutos vai chegar a sua pizza e a pizza chega em 20? Você sabe que 40 minutos da pizzaria não é o tempo que realmente demora, mas por ele ter falado 40 e ter chegado em 20, você já se sentiu, pô, eles são rápidos, entendeu? Isso faz total diferença na vida do seu cliente. Então, você ter atenção a esses mínimos detalhes já faz toda a diferença, sabe? Você ter esse controle, essa organização dentro do seu escritório já vai fazer diferença. Só pelo fato dele já perceber que ele já vai distinguir o joio do trigo, sabe? Pelo simples fato de você ter uma organização, dele ver que existem processos, existe uma ordem a ser seguida, não é assim, não é essa. Porque o que mais chega pra gente é, Cris, tá, eu preciso de projeto para ontem, né? É o que mais precisa, é o que mais aparece. Só que a gente sabe que tudo com pressa, né, acaba dando erro, acaba dando prejuízo. Então a gente sabe conduzir o cliente e falar assim, olha, agora a gente vai fazer tal coisa, depois a gente vai fazer esse outro passo, depois a gente vai, né? Então assim, tem toda uma triagem de como o cliente vai ser conduzido e ele precisa saber disso. Ali, quando ele já chega para o próximo, vamos supor que ele vai tentar, né, vai ver outras opções de serviço, o que, né, tá no direito dele, obviamente. Quando ele chegar em outro profissional, e o profissional não tratar ele dessa mesma forma, não explicar para ele essas mesmas situações, ele já vai falar assim, putz, aquela lá faz tudo isso. E às vezes é a mesma coisa que o outro profissional faz, só o outro profissional não soube explicar isso para o cliente, não soube explanar isso para ele, como que é a condução. O que mais chega aqui para a gente, por exemplo, outra situação que aconteceu, o cliente, ele não fez um projeto com um profissional. Ele foi lá, queria ampliar uma área na casa dele, fez com um pedreiro normal, tranquilo, e agora ele queria financiar a casa para vender, né? Queria fazer a regularização da casa para poder financiar e vender. Quando chegou para ir ver,
1 metro acima da parte de garagem dele que ele tinha feito a área, está dentro do recuo e ele não pode financiar, ele vai ter que demolir para daí poder fazer a regularização. Olha o prejuízo que isso não causa, por uma simples conversa. Gente, isso a gente nem cobra. Eu falo bem a verdade para você, a gente nem cobra isso, sabe? O cliente chega para mim e fala assim, Cris, eu preciso de uma ajuda, eu queria fazer isso aqui, será que dá? A gente nem cobra essa informação, cara, entendeu? Então, assim, isso dá muito valor para o cliente. O cliente percebe muito isso, sabe? Esse cuidado, essa vontade de você ajudar. Óbvio, ninguém vai no mercado e compra as coisas por ajuda, né? Ninguém fala assim, toque uma gratidão. A gente precisa saber cobrar o nosso preço, obviamente. A gente precisa saber organizar tudo isso e cobrar o justo do nosso serviço. Mas sabe aquela questão de, tipo, dar sem esperar receber em troca? Isso eu acho que é muito bom a gente ter em mente, sabe? Que você, às vezes, pode ajudar o próximo. Você pode passar uma informação, sabe? Não custa nada. E isso vai agregar muito valor para o seu cliente. Você ter essa organização, você ter essa didática. A Tal mesmo fala, o nosso processo de vendas, né? Nosso processo de vendas para o cliente é basicamente uma consultoria, né? O cliente sai dali com muito valor agregado e ele nem comprou basicamente ainda, vamos supor. Exatamente. Eu falo que quando eu vou conversar com um cliente aqui no escritório relacionado ao nosso trabalho de design estratégico, a gente está fazendo uma consultoria para ele pelo simples fato de mostrar direcionamento. Por quê? Se ele não fechar comigo, não é nem claramente que a gente deseja que ele faça parte do nosso rol de atendimento, do nosso cliente, né? Que ele faça isso, que ele faça parte. Mas não é o importante. O importante é ele sair daqui não sendo mais leigo, é ele não ser totalmente passado para trás no mercado. Porque chega pessoas assim com uma lâmpada, assim, ó, uma lâmpada, esfrega assim, ó, e fala assim: quanto tempo vai fazer essa obra? 6 meses a obra tá pronta. Quanto vai gastar? 1 milhão. E a obra não custa isso. Porque não tem planejamento. E demora. Triplica o valor, retrabalho, custo, sempre os insumos cada vez mais. Às vezes compro, mas vou comprar o piso agora, por conta que está com uma promoção, só que o piso fica parado, tomando chuva, manchando, ou a parte de ferragem, e não é na época certa de comprar, compra errado, investe errado, ou super dimensiona a parte de ferragem para a estrutura da casa, sem fazer assim, mas é R$ 1.000, R$ 2.000 uma análise de solo, tá, mas você vai gastar 2, 3 mil, triplo, excedendo, subdimensionando a ferragem, porque não faz análise de solo. Então, assim, esse direcionamento, essa organização é que você precisa criar para conduzir o seu cliente. E ele vai perceber isso. Ele vai perceber isso, ele vai se diferenciar. Se ele não fechar com você, ele já vai estar sabendo que ele está sendo. Aí ele está sabendo, ele já não é mais inocente, né? Ele já vai estar sabendo o caminho que ele vai tomar, não vai ser um caminho de sucesso. Então, assim, crie uma organização, crie um roteiro para o cliente ele entrar e percorrer todo o sistema para mostrar para ele que não é do dia para a noite que faz um projeto, que faz um atendimento, né? Eu duvido, você vai no médico, você não entra no centro cirúrgico pro dia da noite. Você não entra, você vai passar por exames de sangue, uma bateria de exames, o médico vai ver, ele vai analisar, se tiver alguma coisa de errado, ele vai te orientar, depois você vai voltar lá, vai fazer outros check-out de bateria de exames mais específicos. Depois, um dia vai ser agendado e depois vai ser feita a cirurgia. Não é diferente no mundo de projetos e obras, e não é diferente para qualquer tipo de área. Né? Eu duvido que quando você faz um bolo é de ponta cabeça. Não, tem um percurso ali, né? Uma receitinha. Tem uma receitinha. E outra coisa, trazendo agora para a parte de organização que a gente estava falando, e que talvez vai te ajudar muito, muito nesse pensamento de que às vezes a gente está, que nem a gente começou a live, bombardeado de informações, né? E às vezes tudo isso que a gente está trazendo para você, você pode falar assim, Cris, mas eu não sou da área da arquitetura, eu não sou da área de projetos, sou vendedora de uma loja, por exemplo.
entendeu? Exato. Então, como que você traz essas informações que a gente tem para a tua área? Analisa o que você está na capacidade que você tem de fazer hoje. Analisa o seu dia, o seu processo do dia. O que você faz todos os dias da mesma forma que você faz. Eu faço café assim, eu faço assado. Melhore. Estratégia, pensamento. É isso que a gente fala que é estratégia de processos. É você analisar o que você faz todos os dias da mesma maneira e você melhorar aquilo. Se você demora 10 minutos fazendo café, cara, você pode melhorar o tempo? Não, você não vai fazer a água esquentar mais rápido, por exemplo, entendeu? Só que você pode fazer mais coisas enquanto você está fazendo café? Você pode fazer outras coisas? Você pode, entendeu? Então, melhora a tua produtividade. Então, isso que a gente fala em questão de melhorar a produtividade. Outra coisa muito legal e que, assim, explodiu a minha cabeça e que é um universo de possibilidades é quando a gente entra na parte do marketing. Que a gente vê muitas coisas de marketing, muitas coisas no Instagram, a gente vive nessa rede, não tem como, a gente vive aqui, e você às vezes rola o feed o dia inteiro e não capta as ideias para você colocar em prática. Você fica naquela, meu Deus, eu não tenho nenhuma ideia. Cara, quando você compartilha um post, para e analisa o porquê que você está compartilhando esse post. Foi a ideia, o conceito do post? Foi a escrita? Foi a cor que ornou? Foi tipo assim, a escrita tá legível, o fundo é legal, sabe? Gerou conexão. Conexão com o quê? Com a frase, você sentiu que vai para alguém? Isso são coisas, são itens que são replicáveis em qualquer lugar, em qualquer profissão, entendeu? Então, é esse ponto que você precisa analisar para você entender como você copia, na verdade não é cópia, né? Você se inspira nessas outras coisas. Então, quando eu e a Tal fala sobre organização, sobre esse processo, sobre esse check-out, é justamente isso, é para você analisar o que nós estamos falando e trazer para a sua realidade. Nem sempre o que a gente está falando você vai conseguir aplicar, nem tudo, sim, obviamente. Mas uma e outra coisinha, cara, por exemplo, a minha mãe tem uma loja de floricultura, uma cidadezinha pequena do interior. Cara, o que você pensa quando você vai para uma floricultura? Flores, obviamente. O que tem flores? O que remete? Cheiro. Precisa ter um aroma no ambiente, precisa ter um cheiro doce, um cheiro de flores. Não existe você, sabe? Isso são conexões que fazem para sua empresa, para sua marca. Então, é esse tipo de conexão que você precisa identificar. Por exemplo, escritório de advocacia. Você não vai colocar uma parede colorida, entendeu? É diferente. Você precisa passar um ar mais sério, né? As pessoas, quando buscam um advogado, porque estão com algum tipo de problema, né? Algum desafio, precisam superar alguma coisa. Então, você vai passar um ar mais sério, mais neutro, entendeu? Você vai numa escola infantil. Ali, sim, tu pode ser lúdico, tu pode ter cor. Então, esses elementos vocês precisam pegar e analisar para implementar no negócio de vocês. Não é tudo que é implementável. Mas um itemzinho aqui, que nem a gente falou, vai no restaurante, gostei da... Nossa, adorei esse restaurante. Por que você adorou esse restaurante? Se pergunte, se questione, preste atenção no que você está fazendo, sabe? Isso que é o principal e o mais bacana. E aí você vai começar a pegar muito insightzinho para você melhorar os seus processos, as suas coisas, enfim. Isso. E, por exemplo, vem grandes empresas. Como que eles escalaram? Como? Por quê? Né? Carros, montadoras de carros são exemplos. Elas têm uma linha de produção, elas entregam milhões e milhões de carros. Só você ver como que é um processo. Traz isso para o seu negócio. Mas é pequenininho, não importa, um dia você vai ser grande. Ou já pensa grande, porque dá o mesmo trabalho pensar pequeno. E aquela frase que eu sempre gosto de usar. Faça o que você pode na condição que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Portela. Grava isso. Então, pega as grandes empresas que elas estão fazendo, como são os processos, como são as entregas, como foi a experiência, se você teve contato com a experiência, e aplica no seu negócio. Fala, eu vou replicar isso aí, eu vou modelar para fazer no meu negócio, porque eu gostei. Gostei dessa entrega, dessa apresentação, gostei de como fui recepcionada, gostei como foi a minha experiência usando o produto, consumindo o produto, até o final de quando você precisou de um foto. Hoje mesmo eu fui numa obra tirar foto, como eu comentei com vocês, e eu falei, nossa,
que mesa bonita, você ficou satisfeita? Sabe que ela virou para mim? Não indica essa loja. Não indica essa loja. Eu falei, por quê? Porque chegou aqui, eu percebi que estava com mal regulagem. A minha mesa, a mesa dela tem mais de 10 cadeiras. E tem um meio no meio, um central. Ela que negociou diretamente, a gente não teve esse contato. E aí ela falou, eu chamei a loja milhões de vezes, mandaram uma pessoa aqui, só apertaram um parafuso e nada adiantou. Agora a dona, na hora de vender, fez todo um belo cenário. Olha, cliente, ela falou para mim, imagina para quantas pessoas ela já não falou. Aí ela virou e falou, então, eu lembro daquela loja que você indicou, o nome eu não fui lá, me arrependi, agora eu vou para terminar de comprar minha casa. Então, assim, não deixe o cliente sair daí do seu escritório, do seu negócio, seja ele pequeno, grande ou médio, tendo essa sensação de confusão, porque confusão baixa a conversão. Então, quando você for apresentar uma proposta, mas apresenta até as vírgulas, os pontos de interrogação que vai ter, vai fazer, e que é sua obrigação e a obrigação dele. O tempo e o tempo. Ah, mas eu não consigo dar um tempo porque eu preciso da aprovação dele. Então, explique que só vai passar de fase a partir do momento que ele aprovar. A partir do momento que ele aprovar, vai dar andamento na outra etapa. Explique. Não deixe ele ficar achando que de um dia para a noite é miojo agora. 3 minutos, botou no micro-ondas, está pronto. Explique, deixe claro para ele. Porque você está sendo justa. Você está sendo justo o que ele está contratando e o que você está entregando. Isso é uma organização. Já começa aí. Se você tem isso como numa organização de explicar, você já consegue fazer isso no seu processo. Então, organização é a chave do negócio. É a chave de sucesso do negócio. E aí tem várias ferramentas. Tem o WhatsApp, que você pode ter essa organização, você pode pôr etiquetas, você pode nomear, você pode fazer com ClickUp. Inclusive, nós temos no YouTube, gente. Toda quarta-feira a gente está fazendo conteúdos maravilhosos. O ClickUp, a Cris domina. Ela é a rainha do ClickUp. Ela deu uma aula sensacional explicando como funciona a ferramenta. Você não precisa ficar à mercê da sua cabeça. Você vai lá no ClickUp, você sabe tudo. Como você está produzindo, quanto tempo, tá tudo lá. E não só isso, mas outras coisas. Como que funciona o Drive, uma coisa que você usa aí no celular, você tem aí gratuito aí uma quantidade de memória, você nem deve estar usando. Além disso, do início da você ter essa questão, por exemplo, que a Tal trouxe da cliente, é uma questão de suporte. A cliente já fez a compra. Ela já é sua cliente, entendeu? E aí você não deu o suporte necessário, né? A loja, no caso, obviamente, não deu o suporte necessário, não fez a mesma coisa que ela fez para vender, ela fez para ajudar, né? E assim, o cliente se sente lesado, obviamente. E uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, o Caio Carneiro uma vez falou, nunca comemore quando você vende. Comemore quando o cliente recebe o produto que você vendeu. E isso é para qualquer coisa, né? Independente. Então, assim, comemore quando o cliente estiver satisfeito. Quando o cliente estiver, assim, falar assim, nossa, eu amei isso aqui, é exatamente isso que eu queria. Ali você pode comemorar. Porque vender por vender é fácil. O cliente quer comprar. Mas você ter uma experiência incrível. Você fazer o cliente fidelizar na sua loja. Você concorda comigo que se você vai, por exemplo, tomar um milkshake e você acha um lugar que é bom, o milkshake é uma delícia, o preço tá justo, o local é legal, você vai trocar por uma outra loja? Muito dificilmente, entendeu? Muito dificilmente você vai em outro lugar. Então, por que você está deixando de ganhar dinheiro buscando novos clientes, quando às vezes você pode fidelizar clientes que já te compraram, tendo uma boa experiência? E para você ter uma boa experiência, você precisa ter um processo, né? Porque é isso que a gente está falando há quase 1 hora. Você precisa ter um processo. Você precisa ter uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio. Você precisa ter um começo, meio e fim. O cliente sair
E assim, sinceramente, assistam Fome do Poder. Assistam. Assistam a Fome do Poder, vocês vão entender o que nós estamos... Entender não, que eu acredito que vocês estão entendendo. Como foi o sucesso do McDonald's? Assistam o filme Fome do Poder. Vocês vão amar a introdução, a lógica para o McDonald's ser hoje uma coisa exponencial de valor de investimento. Assistam. Eles só são o que são porque eles criaram uma organização, eles criaram um processo e eles pensaram no cliente específico ideal, né? Como funcionava. Então, assim, é exatamente isso que vocês precisam ter de estratégia. Como que eu quero que o cliente entre e saia? Como é o percurso que eu quero que ele experimente? Quero que ele saia assim, voltando mais vezes, comprando mais. Ou indicando. Que isso é o melhor dos melhores, né? Eu vou vender para você. O melhor vendedor é esse. Mesmo. Gente, eu acho que é isso, né? Falamos mais do que poderíamos, explicamos muito sobre vendas, sobre processos, sobre como você fideliza o seu cliente, né, no caso. Acredito, assim, todas as quartas-feiras, às 19h09, estaremos aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Sempre trazendo conteúdos. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, se você estiver passando por algum desafio, conta pra gente. A gente adora saber essas coisas. Adoraríamos te ajudar, né, no seu desafio. Toda quarta-feira, antes de abrir a live, eu vou abrir uma caixinha de desabafo dentro do Instagram, nos stories. Então, será o dia de você desabafar. Traga para nós, obviamente, de forma anônima, né? A gente não vai expor ninguém. Então, pode trazer, desague os seus males, o que está acontecendo na sua empresa, o que está acontecendo com o seu colaborador ou com o seu líder. Tragam para a gente adora saber, né? Para poder ajudar cada vez mais vocês e trazerem conteúdos mais assertivos para vocês. E espero que tenha ajudado. Fico feliz que tenham participado até aqui. Obrigada, Tal, pela sua participação enorme, seu conhecimento maravilhoso, sua presença. Você também, muito obrigada por tudo, obrigada pela nossa parceria, obrigado vocês que estiveram aqui com a gente, confiando, ouvindo o que nós trouxemos aqui. Cada vez mais a gente vai aperfeiçoar e melhorar, né, 110% todos os dias. Vocês tenham uma linda e maravilhosa final, né? De dia, aqui para nós é noite, mas para você pode ser um ótimo dia, uma ótima tarde, o momento que vocês estiverem assistindo. Fiquem com Deus. E até. Tchau, pessoal.